Para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias, o bicho tá pegando. Nós estamos chegando com a notícia bombástica para você. Já vou colocar aqui na nossa tela. Sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e Estados Unidos. A guerra começou. Sabe quem tá falando isso? É o jornal lá dos States, o New York Times. Meus queridos, não é um jornalzinho da direita, jornalzinho, né? Não é um jornalzão ou um jornal da direita aqui no Brasil que está aí, espalhando o discurso do ódio, fomentando o gabinete do ódio. Não! Rapaz, a bomba tá vindo direto dos Estados Unidos da América. Vai comentando assim, salve Trump. Comenta, vai, deixa um comentário aí, salve Trump. E vai mandando também a sua opinião nos comentários, porque é muito importante, fortalece aqui o nosso canal. Se inscreva, deixa o like, compartilhe, manda pra toda a galera aí, manda no grupo dos petistas também. Eu sei que você não tá lá, mas de repente no grupo da firma, onde tem aquele petista, né? Pra ele saber a bomba que tá chegando no nosso Brasil. Informação na tela, meus amores, é guerra! O bicho tá pegando! Uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, pelo governo de Donald Trump, pode provocar uma ruptura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, diz a reportagem do jornal americano The New York Times. A situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental, escreveu o correspondente do Jornal do Rio de Janeiro, Jack Nicas. Em texto publicado na quinta-feira, dia 29 de maio, o jornalista afirma que Moraes seria alvo da Casa Branca pela primeira vez após ter tido embates com o bilionário Elon Musk, que o desafiou, e o presidente americano Donald Trump, cuja imprensa de mídia, a qual Trump é dono, o processou. De acordo com o jornal, a evidência de que Moraes estaria na mira do governo americano seria o anúncio feito na quarta-feira, dia 28, pelo secretário de Estado Marco Rubio, de que o país restringiria vistos de autoridades estrangeiras que seriam cúmplices na censura de americanos. Nas redes sociais, Marco Rubio citou a América Latina como um exemplo de região onde a censura seria problemática, mas dessa vez não citou nominalmente Moraes. Na semana passada, Rubio chegou a dizer no Congresso americano que o governo dos Estados Unidos estudava a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes por supostas ações do ministro contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas dos Estados Unidos. Moraes poderia ser enquadrado pela Lei Global Magnitsky. Abre aspas. O Departamento de Estado não informou se o juiz Moraes é alvo da ação, mas a linguagem do Departamento de Estado se inclina fortemente para as críticas contra ele, incluindo a de que vistos seriam restringidos para autoridades que exijam que empresas de tecnologia americana ou empresas de tecnologias americanas removam conteúdo ou ameacem com mandados de prisão residentes nos Estados Unidos por coisas que disseram online. E o Alexandre de Moraes fez isso contra o jornalista, agora residindo de forma oficial. Ele não está ilegal nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes até tentou prendê-lo. E sabe quem negou? Não foi o Trump. Quem negou a prisão foi Joe Biden. Falou, aqui não, pica-pau. Aqui você quebra o bico, pica-pau. Aqui não, pica-pau. E ainda deu uma chamada no Alexandre de Moraes. Vocês se lembram muito bem o que o Biden fez, enviou uma carta para o ministro, né, um ofício, dizendo para ele, da próxima vez que ele quiser contato com os Estados Unidos, que ele faça isso através da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, ou o Palácio do Itamaraty. Doeu, hein? Doeu, cabeça, doeu! Comenta aqui, não, pica-pau, você quebra o bico. Com os Estados Unidos é desse jeito. Lá não tem crime de opinião, muito pelo contrário, a liberdade de expressão é garantida na primeira emenda. A emenda número 2 é a liberdade de armas, que segundo dizem por aí já é para proteger a número 1, porque o cara armado, quero ver quem vai calar ele, não é verdade?
Pois é. Ainda de acordo com o jornal americano, a reportagem teve acesso a uma carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos teria enviado nesse mês a Alexandre de Moraes, o repreendendo por ordenar que a rede social Rumble bloqueasse as contas de um usuário específico, nesse caso, o Alan dos Santos. Na quarta-feira, dia 28, o jornal britânico Financial Times também associou o anúncio feito por Rubio naquele dia à ofensiva contra Moraes. Ô, gente, depois, eu nem sei se o texto aqui fala isso, tá bem? Mas depois da fala do Marco Rubio, depois dele anunciar que os vistos seriam cancelados, o Marco Rubio também escreveu em português. Não vamos perdoar sancionadores. Não vamos perdoar esses inimigos da liberdade de expressão. O porquê dele escrever justamente em português, não em espanhol, uma linguagem usada em vários países da América Latina, não em castelhano, não em italiano, não em árabe. O porquê que escreveu em português? Por que será? O Financial Times noticiou algo também publicado pela BBC News Brasil, a movimentação nos bastidores diplomáticos liderada pelo Itamaraty para que os Estados Unidos retrocedam no plano de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O governo esquerdista do Brasil está travando uma batalha diplomática de última hora para impedir que os Estados Unidos imponham sanções a um juiz do Supremo Tribunal Federal que supervisiona um caso no qual o ex-presidiário que o ex-presidente, perdão, tá bem? Eu me atentei aqui a um recadinho aqui, mas tá bem, uma notificação que chegou para mim importante que eu vou usar na programação. Obrigado, tá bem? Vamos lá. O governo esquerdista do Brasil está travando uma batalha diplomática de última hora para impedir que os Estados Unidos imponham sanções a um juiz do Supremo Tribunal Federal que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista. É o que diz a reportagem do Financial Times, referindo-se a Alexandre de Moraes. Os autores do texto e correspondentes no Brasil, Michael Stott e Michael Puller, afirmam que a movimentação visa evitar uma colisão entre as duas nações com maior população das Américas. De acordo com a reportagem, o governo americano está cada vez mais solidário com argumentos da família de Bolsonaro e dos conservadores brasileiros de que Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição política no Brasil. O jornal cita também as movimentações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho de Jair Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos e está pressionando para que o governo Trump e parlamentares republicanos ajam contra Alexandre de Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ô, gente, dá o like, eu não acredito que você não deu o like e não comentou o número do seu like. Dá o like aí e conta pra mim. Ô, gordinho, o meu like é o número 10, é o número 50, 200, 300. Dá essa moral pra gente aí, meus queridos. O também britânico The Guardian publicou na quarta-feira sobre planos dos Estados Unidos para vetar vistos de autoridades estrangeiras. O título do anúncio de Rubio, mas ao longo do texto, o nome de Moraes também é citado. Guardian lembrou que Rubio já havia sugerido que os Estados Unidos poderiam sancionar Moraes, que batalhou contra o proprietário do X, o antigo Twitter, aliado de Trump, e o milionário Elon Musk, por suposta desinformação. O jornal argentino Clarín também citou Moraes ao noticiar o anúncio de Rubio. Segundo a Paula Lugones, correspondente em Washington, a intenção de bloquear vistos está relacionada a um projeto de parlamentares republicanos chamado, em tradução livre, não vou falar, né? Porque o meu inglês é horrível, mas vou trazer já a tradução livre para você, tá bem? Que é a lei chamada de Contra Censores em Nossas Fronteiras. A proposta determina a deportação ou proibição de entrada em território americano de autoridades estrangeiras acusadas de violar a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. A iniciativa foi motivada por uma disputa entre o proprietário do X, o Elon Musk, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, depois que a plataforma de mídia social foi obrigada a remover postagens, é o que escreveu o correspondente do Clarín na quarta-feira.
A colunista Eunice Redon, do jornal mexicano El Universal, também relacionou em sua coluna o anúncio feito por Rubio sobre a intenção de restringir vistos à atuação de Alexandre de Moraes. A medida está relacionada à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de diversas contas na rede social X, o antigo Twitter, por disseminar desinformação e discurso de ódio, escreveu aí Redon. Meus queridos, a mídia mundial está dando destaque para tudo que acontece aqui no nosso país. Mais jornalistas estrangeiros repercutem a suposta ofensiva dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Vários aqui que eu citei para você. O Clarim na Argentina, o The Guardian nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, até no México, tá? Até no México eles estão divulgando que é essa questão das sanções de Trump a Moraes, que vai provocar ou pode provocar uma ruptura entre Brasil e os Estados Unidos. Quem vai vencer essa guerra? De um lado nós temos Donald Trump, do outro lado nós temos Alexandre de Moraes e o governo Lula metendo o betelho. Há controvérsias também que o Lula está meio que abandonando o ministro Alexandre de Moraes. É o que nós estamos pagando para ver. Lula vai afundar junto ou Lula vai pular do barco imediatamente? Essa semana, o Lula, depois de muitos canais, a grande mídia também começaram a noticiar que há um sintoma aí de que o governo Lula está pulando do cavalo. Lula resolveu criticar os Estados Unidos da América e abrindo aí precedentes aí para essa possível guerra, não é? Essa guerra aí na geopolítica aqui no Ocidente. Vamos ouvir o descondenado. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Gente, eu mostrei esse vídeo, né, pra diretora, minha esposa, e a gente tava conversando, né? O Lula sempre parece um coitadinho, né? Vocês já prestaram atenção? O Lula parece um coitadinho sempre, não é? Ele tá sempre parecendo ser um coitadinho. Primeiro, o Lula disse que nunca criticou aí a situação dos Estados Unidos, as decisões dos Estados Unidos, nunca criticou a lei americana. Tá. Primeiro que é mentira, que ele já criticou. Segundo, ele entra no momento dizendo que o Trump, os Estados Unidos, né, agora sob Trump, ele sempre está ali. O Trump está fazendo guerra, eles matam gente. Meus queridos, você já parou para pensar? Tem alguém nesse mundo defendendo a paz mais do que Donald Trump? Mais do que os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump? Existe alguém nesse momento defendendo mais a paz do que Donald Trump? O problema de Luiz Inácio Lula da Silva é que ele perde o raciocínio, aquilo que ele não conseguiu fazer, e olha que ele fez como promessa de campanha: eu acabo com essa guerra. Ele falou isso durante o período eleitoral, em uma conversa de bar com 2 ou 3 cervejas. Se vão tomar cerveja ou não, você sabe muito bem que agora há uma reunião aí entre o Zelensky, entre o Putin e o Trump, para tentarem selar a paz. Essa reunião vai acontecer muito em breve. Prova daquilo que eu estou falando. Ninguém nesse mundo, nem Lula, nem seus agentes, lutaram mais pela paz do que Donald Trump está lutando nesse momento. Inclusive colocou o Zelensky naquela conversa, né? Colocou o Zelensky para sentar no colo dele. E, meus queridos, deve ter doído aquela conversa, né? Que o Zelensky teve. Inclusive, o Trump expulsou o Zelensky de lá. Saia daqui. Quando você quiser ter paz, você retorna aqui ao meu gabinete.
tá bem? Nosso Pix está aqui, a gente vai continuar falando desse assunto. Você não sabe o que vem por aí. Eu só vou dar um recadinho do Pix. Na sequência, a gente já vira aqui, ó. Olha aqui. Já vou até mostrar para você aqui, tá bem? Aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Lei que Trump ameaça usar contra Moraes só foi aplicada em casos de ditaduras repressivas, é o que diz especialistas. Ou especialista. Você tá achando que é brincadeira? Olha só como eu falei, a reputação do ministro vai ladeira abaixo. Mas enquanto isso, rapidinho, vou dar o recado do Pix. Aqui tem todas as informações. 1195-275-3898, é um celular, tá bem? Para você colaborar aqui com o meu programa. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Ajude esse canal, por favor, me ajude a continuar levando aqui para você sempre informações importantes, tá bem? Nesse canal. Então dá essa moral pra gente, o Pix ajuda demais, você não tem noção do quanto que o Pix ajuda, e a gente só sobreviveu até aqui graças à sua ajuda, você que sempre chega junto, colaborando aqui com o nosso programa. A bomba. Lei que Trump ameaça usar contra Moraes só foi aplicada em casos de ditaduras repressivas, diz especialista. Meus queridos, é o Brasil passando vergonha. A preocupação que Lula está em fazer o maior número de senadores, que é a mesma de Jair Bolsonaro, a disputa no próximo ano será pelo Senado, 54 cadeiras, 2/3 aí, estará em disputa, 2 senadores por estado. O que acontece? O bicho vai pegar. E realmente o Lula tá com medo, porque sabe muito bem o que vem por aí. Ministro sancionado, a direita chegando com o maior número de senadores. Tchau, obrigado a alguns ministros aí da Suprema Corte. Segundo o próprio Lula, esses caras vão avacalhar o STF. E vão mesmo. E vão mesmo. Até aqui somos avacalhados todos os santos dias. Todos os santos dias. 14 anos de prisão para Débora, que escreveu "Perdeu Mané", a frase que o ministro gritou. Pois é, meus queridos. E o Lula, tá certo? Tá colocando a viola no saco. Tá? Tem que ficar com medo mesmo. Ok? E vamos lá a matéria para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa. A Lei Magnitsky, o governo Donald Trump ameaça usar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, só foi usada antes para punir juízes em ditaduras profundamente repressivas, como a Rússia, onde o judiciário não tem independência, e em casos em que magistrados foram cúmplices de violações dos direitos humanos. A afirmação é de Adam Kate, diretor sênior de responsabilização de uma organização sediada nos Estados Unidos de proteção de direitos humanos, a Human Rights Fighter, criada em 1978. As sanções globais da Lei Magnitsky têm o objetivo de responsabilizar autores de corrupção e de graves violações de direitos humanos, normalmente violentas. Fora desse tipo de contexto, sancionar um juiz por suas decisões judiciais provavelmente seria um uso sem precedentes dessas sanções, é o que disse a BBC News Brasil. Claro, Brasil, não é? Pois é. A possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky foi citada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio em maio, em resposta ao deputado Corey Mills, da Flórida. Mills tem articulado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. O republicano afirmou em audiência no Capitólio que o Brasil vive um alarmante declínio dos direitos humanos, citando supostos episódios de censura generalizada. Eu vou corrigir. Citando episódios comprovadamente de censura generalizada e perseguição política contra a oposição, jornalistas e também cidadãos comuns e cidadãos americanos. Na semana passada, o governo americano anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros que censuram americanos, mas sem citar nomes específicos.
sem uma restrição como essa, se for aplicada a Moraes, os danos seriam diferentes da aplicação da Lei Magnitsky, que também prevê punições financeiras, como congelamento de bens nos Estados Unidos e barreiras para relacionamento com instituições financeiras no país. O que esses jornalistas não estão prevendo, tá? O que eles não estão prevendo é que, além das restrições de cancelamento de visto, pode cancelar o visto de forma prelúdio, e daqui a pouco vem a Lei Magnitsky com tudo botando para pocar, tá bem? É isso mesmo, tá? Olha só, entidades de direitos humanos indicaram 160 nomes para sanções pela Lei Magnitsky. Uma carta escrita por 96 entidades ligadas aos direitos humanos e anticorrupção nos Estados Unidos, enviada ao governo americano em setembro do ano passado, ainda sob o governo Biden, cobrou que houvesse mais sanções da Lei Global Magnitsky pelo país. Cobrou do Biden, né? O bunda mole, o tantã dos States, né? O tantã da Casa Branca. Alegando que haveria falta de respostas às recomendações feitas por essas entidades. Desde 2017, essas organizações dizem ter iniciado mais de 160 nomes disseram ter indicado mais de 160 nomes com base em evidências para que tais indivíduos e organizações fossem punidos e incluído perpetradores de abusos de direitos humanos e corrupção em mais de 60 países. A Lei Magnitsky, ela traz sanções financeiras, ela traz, tá? Além de sanções financeiras, a expulsão dos Estados Unidos, né? Ela é aplicada, ministros não podem entrar nos Estados Unidos, e vale a pena a gente lembrar, quem está na mira dos Estados Unidos? Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, fortemente. Depois, outros ministros e as esposas dos ministros, familiares também. Aí depois, funcionários do TSE, funcionários da Suprema Corte, o STF, e também o PGR, Paulo Gonet, o deputado da Polícia Federal responsável pelas investigações contra Jair Messias Bolsonaro, o amando de Moraes, o Fábio Shor, e também o diretor-geral da PF, indicado por Lula, porque o Lula pode indicar, o Bolsonaro não poderia, mas o Lula pode. O Rodrigues Passos, né? Como é o primeiro nome dele? Eu me esqueci o primeiro nome dele. Eu sei que é Rodrigues Passos, né? Eu não me lembro, esqueci o primeiro nome. Enfim, o diretor da Polícia Federal de Lula corre o sério risco também de entrarem em sanções da Lei Magnitsky. Então a lei que o Trump ameaça usar contra Moraes só foi aplicada em casos de ditaduras repressivas, é o que diz especialista. Olha o que diz aqui a publicação do Eduardo Bolsonaro, tá? Olha aí, BBC News, ok? A gente tá usando essa matéria aqui para destacar para você. Mas o post do Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, ele reagiu a essa matéria. Sim, apenas em ditaduras. Presta atenção. O que é que temos nas ditaduras? Deputados da oposição são presos. Tem um check, né? Marca aí, ok? Marcou? Marca? Ok. Imprensa e internautas são censurados. No Brasil acontece isso? Marca ok. Povo tem medo de dar opinião. Você tem medo de dar opinião, não tem? Pois é. Marca ok. Há encarceramento em massa de opositores. Aconteceu no Brasil? Marca ok. Sabe onde mais aconteceu isso? Na Venezuela. Prenderam 2.000 e tanarã de manifestantes aí durante pós, né, o Maduro ter roubado as eleições lá. Políticos e jornalistas exilados. Marca um checkzinho aí. Quer que eu cite o nome? Quer que eu cite os nomes? Políticos e jornalistas exilados. Eduardo Bolsonaro é um político exilado nos Estados Unidos. É ou não é? Se ele tivesse aqui, ele teria sido preso. Não seria apenas o passaporte dele, como disse Jair Messias Bolsonaro. Jornalista
Didi Red Pill, exilado em algum país aí do mundo, não sei onde é. Nos Estados Unidos, Alan dos Santos, documentadinho, tá? Tá exilado lá. O Paulo Figueiredo, eu não vou dizer que ele é exilado, porque ele já morava nos Estados Unidos, né? Ele já morava nos Estados Unidos, ele tem forte ligação com o Trump, foi sócio do Trump, acho que um hotel aqui no Brasil, né? O Paulo Figueiredo, não vou dizer que ele é exilado. Hoje pode ser que ele esteja exilado porque tá com tudo bloqueado, passaporte cancelado, não pode vir ao Brasil, dá até para considerar ele como exilado, não é? Esta lei é perfeita para Moraes, é o que disse aí o Eduardo Bolsonaro. Eu estou citando aqui alguns nomes. É claro que se eu fosse citar todos, nós iríamos aqui até muito tarde. Mas quero lembrar um nome também que acabou de receber asilo, né, na Espanha, não é isso? É o jornalista Oswaldo Eustáquio, que inclusive o Alexandre de Moraes perdeu de novo. Eles recorreram, o Brasil recorreu, contratou advogados lá na Espanha e perderam novamente, não vão extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. Muita coisa a gente falando aqui, é fraude no INSS, é lei magnífica explodindo no peito do Alexandre de Moraes, a gente acabou não comentando isso, mas estou comentando agora. O Eustáquio, o governo brasileiro, que até contratou advogado lá na Espanha, perdeu, mais uma vez, o Xandão perdeu aí para a justiça, é França ou Espanha, gente? Eu sempre confundo, tá? Se eu não estou enganado, é na Espanha, né? Na Espanha. Me desculpe aí se eu tiver trocado as bolas, mas é na Europa, ok? Me desculpe mesmo, me perdoe, tá bem? Aqui, ó, Eduardo cita ditadura e diz que Brasil precisa se reencontrar espírito. Meu Deus do céu, olha isso, meus queridos. Aqui nós temos o quê? Ó, a lei que Trump ameaça usar contra Moraes só foi aplicada em casos de ditaduras repressivas, diz especialista. Aí o que nós temos aqui? Eduardo cita a ditadura e diz que Brasil precisa reencontrar espírito. O deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo no domingo, dia 1º de junho, que propõe um reencontro com o verdadeiro espírito brasileiro, em um momento em que classificou como de fratura social profunda. Na gravação, ele fala em resgatar o orgulho da história nacional e exalta o período imperial, 1822 a 1889, a ditadura militar de 1964 até 1985 e a era Vargas, de 1930 a 1945. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo. Tudo no Brasil é um sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é a verdadeira vocação do país e tá na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. Foi o que disse o deputado, que atualmente mora nos Estados Unidos de forma de um exílio, né? Está exilado ou asilado nos Estados Unidos. Foi o que sugeriu que o Brasil precisa abandonar o que chamou de síndrome de vira-lata. Abre aspas. O Brasil nasceu ontem. O Brasil não nasceu ontem. Ele é um fruto de erros e acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que mesmo em momentos difíceis houve grandeza. Foi o que declarou o Eduardo Bolsonaro. Ele citou o Brasil Império como um momento de estabilidade e unidade nacional e mencionou o que considera como avanços industriais e trabalhistas durante o governo de Getúlio Vargas, apesar de afirmar que houve limitação de liberdade no período. Também elogiou a visão de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek e a proposta de integração nacional promovida em seu governo. Sobre a ditadura militar, Eduardo disse que houve autoritarismo, mas defendeu os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico realizados no período. Negar as virtudes de qualquer período na nossa história é negar a nós mesmos, afirmou Eduardo Bolsonaro.
Mesmo figuras políticas com as quais ele declara não concordar, como João Goulart, o último presidente do regime militar, foram mencionadas como parte legítima da história brasileira. É injusto negar que muitos das propostas de Goulart nasciam com a intenção de dar resposta aos anseios populares, foi o que declarou o Eduardo Bolsonaro. Ao final do vídeo, o deputado disse que não falava como candidato, mas como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar. Em um apelo à superação das divisões políticas, afirmou o Eduardo Bolsonaro. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. Apesar da exaltação do orgulho nacional, Eduardo vive nos Estados Unidos desde março deste ano, quando se licenciou de seu mandato por tempo indeterminado, alegando temer que o seu passaporte fosse apreendido pelo STF. À época, ele citou a articulação de sanções contra violadores de direitos humanos junto a autoridades norte-americanas. Agora, a sua situação internacional é investigada pela corte. Obviamente, o Poder 360 não poderia deixar passar em branco, né? No final da matéria tão linda, maravilhosa, a qual vem dando destaque aí para uma fala importantíssima do Eduardo Bolsonaro, esse deputado federal licenciado, vivendo hoje nos Estados Unidos de forma exilado, né? Eles não poderiam deixar de dar uma cutucada aí no nosso 03, né? O filho do presidente aí, o 03. Nunca foi tão atual este vídeo, não é? Vou trazer para vocês. Quem está aí? O nosso querido Olavo de Carvalho. Sabe quando? 6/12/2020. Nunca foi tão atual as falas do Olavo de Carvalho. Tá na tela, tá no ar, vamos lá. Meu querido amigo Eduardo Bolsonaro, faço os mais ardentes votos de sucesso. Confio em você, na sua coragem e na sua lucidez. Os malditos já inventaram 1001 artimanhas para amarrar as mãos do seu pai, mas as suas ainda estão livres. Você pode lutar, lute e vencerá. E aí, fala pra mim, meus queridos, o quão atual é este vídeo de Olavo de Carvalho, de 2020, viu? Um abraço pra você, meu amigo Eduardo Bolsonaro. Estão tentando destruir o seu pai, mas você ainda é um homem de coragem, um homem de força, e continue assim, tá? Continue assim. Gente, sinceramente, eu vou falar um negócio aqui pra você. O Eduardo Bolsonaro, ele é um guerreiro, tá bem? Ele é um guerreiro aí, porque, primeiro, ele tem em quem se inspirar. Jair Bolsonaro. Vou pedir para você, por favor, chegou até aqui, você vai colocar o número do teu like e Força Eduardo, tá bem? Se o teu like for, por exemplo, 300, você escreve 300 Força Eduardo, ok? Vamos enviar o nosso recado ao Eduardo Bolsonaro. Vamos mandar o nosso pensamento positivo a Eduardo Bolsonaro, que está vivendo longe do pai. O pai acabou de passar por uma cirurgia, ficou internado 19 dias, eu não me lembro, né? Uma cirurgia de 12 horas, tá bem? Emagreceu muito. Se o pai dele viesse a óbito, ele nem conseguiria ver o pai dele. E se acontecer alguma coisa com o pai dele, ele nunca mais vai ver o pai dele. Ah, gordinho, exagero. Exagero não, o próprio Eduardo falou isso. O próprio Eduardo falou isso. Se acontecer alguma coisa com meu pai, nunca mais eu vou ver ele. E o que acontece, meus queridos? Escreva o número do seu like, Força Eduardo. Primeiro o número do like, na sequência Força Eduardo, ok? O número do teu like vai ser o peso da... Por exemplo, suponhamos, se você é 300, você vai dizer assim, 300 vezes Força Eduardo, ok? Se o teu número do like é 500, 500 vezes Força Eduardo. Ok? Então digite o número do teu like e Força Eduardo. Eu sei que até aqui, nesse momento do vídeo, só ficaram os guerreiros, aqueles que estão preocupados mesmo com o nosso Brasil
e você comenta, até para que eu possa saber que você está preocupado com o Brasil. Você vai comentar primeiro o número do like, tem que dar o like, olha como é que tá o like aí, você não deu, dá o like e comenta, tá bem? Olha esta notícia bombástica para você que está aqui na nossa programação. Presta atenção aqui no que eu vos trago. Preste atenção, extra, extra, extra. Eu vos trago uma informação bombástica. Vou dar até um zoom aqui para ficar mais fácil para você entender. Aqui está a publicação do Meio Independente, um perfil aí no Twitter, no X, no X. Atenção. Governo Trump aguarda a decisão da Suprema Corte no Brasil do dia 4 para a imposição de censura. A imposição de censura resultará em sanções contra membros da corte e suas famílias no mais alto nível. O que é isso, Fábio? Dia 4 está marcado o reinício do julgamento que estava parado porque o ministro André Mendonça pediu vistas àquele processo lá no STF que vai nos calar, que irá censurar aí as plataformas. Então, segundo o Meio Independente, o governo Trump aguarda a decisão do Supremo no dia 4. A imposição de censura resultará em sanções contra membros da corte e suas famílias no mais alto nível. Tá chegando. No caso, é depois de amanhã. Não é isso? Não, é amanhã. Não é isso? É amanhã. Dia 3, dia 4. Tá perto. Mas, a julgar pelo prelúdio daquilo que nós já vimos, não é? Olha aqui o que vem por aí para você que está na sintonia do Abordo Notícia. O Abordo Notícias, no plural, perdão. Regulação das redes sociais pelo STF vai ter impacto mundial, afirma Gilmar Mendes. Sabe o impacto que eu espero, o decano do STF? É que haja sanções a Vossa Excelência, lembrando que vocês ficarão proibidos aí de entrar na Europa também. Não é apenas nos Estados Unidos, tá? E Portugal é um país europeu, mais especificamente está localizado na Europa Meridional, no sudoeste da Península Ibérica. E até onde a gente sabe, o ministro que aí está, tá bem? O ministro que aí está, ele tem negócios em Portugal. E presta atenção. O que diz a Lei Magnitsky? Países parceiros, países sancionadores, ou seja, que fazem parte, vão sancionar os sancionados dos Estados Unidos. União Europeia, Reino Unido, ok? Ou você quer mais? Ah, tem mais. Canadá e, claro, o próprio governo dos Estados Unidos da América. Moraes disse: pô, ultimamente não estou gostando muito dos Estados Unidos, prefiro a Europa. Vá à Europa, ministro. Vá à Europa. Aqui, ó, negócios nos Estados Unidos. Uma matéria antes que eu trouxe para você diz o quê? Governo Trump espera ver o que vai acontecer aí no dia 4, amanhã. Ok? Nesse dia 4. Para tomar a decisão e sancionar ministro da corte e seus familiares. Aí na próxima reportagem, nós temos aqui o grande defensor da regulamentação, Gilmar Mendes. O ministro diz que o debate sobre o assunto precisa ser retomado pelo Legislativo, especialmente depois dos atos do 8 de janeiro. Então devolva, tá bem? Devolva lá. Deixe o
legislativo. Lembrando que quando o legislativo decide não retornar o debate, o legislativo legislou. Não queremos discutir isso agora. Tomou uma decisão. E isso é legislar. Ok? O que eles alegam é que o legislativo não quer tomar uma decisão, não quer legislar. Por isso o Supremo entra na parada. Mas quando o legislativo decide não legislar, ele já legislou. Tá bem? Ok? Então, meus queridos, aguarde, a pressão está chegando. Tá bem? A pressão está chegando. E, obviamente, que isso será aprovado aí, a tal da regulação nas redes vai ser aprovado no STF. É esperar para ver, esperar o que vai acontecer, tá bem? Meu Deus do céu. Terrível, 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 terrível. Ok? 11952753898, você comenta assim, ajuda, gordinho. Ajuda, gordinho. Ou então, ajude o gordinho. Comenta, gente, bora. Ajude o gordinho. Ajude o gordinho. Pix, você não ajudou. Mas se você gosta desse canal, escreva, tá bem? Ajude o gordinho. Ajude o gordinho. Escreva aí. O Pix está aqui, ó. Esse aqui, ó, no cantinho. Olha pra cá. Se você não tem ou não quer ajudar, não tem problema. Mas escreva, ajude o gordinho. Ajude o gordinho. E aí, o que acontece, meus queridos? Caso você queira, ajude o gordinho. Ou escreva, ajude o gordinho. Beleza? Vai que outros vêm e resolvem nos ajudar. Beleza? Aqui, meus queridos. Começou. Começou, meus amores. Ou continua, né? Bolsonaro será interrogado no STF em 9 de julho em ação sobre o golpe. Ação que o próprio senador Rogério Marinho, em depoimento nesta segunda-feira, dia 2, arrebentou, explodiu contra o STF. Não houve golpe. Jair Bolsonaro não tentou dar golpe. Jair Bolsonaro iniciou pacificamente, Bolsonaro iniciou a transição de governo. Rogério Marinho explodiu, tá? Agora, né, acabou aí essas audiências, né, onde as testemunhas são ouvidas, e agora Bolsonaro e outros aí serão ouvidos, e rapidamente, viu? Mas é rápido, não pode esperar até o ano que vem, não. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outros 7 réus do núcleo 1 da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 serão interrogados no STF e o Supremo Tribunal Federal em 9 de junho. Os depoimentos começarão às 14 horas e terminarão às 20 horas e serão realizadas presencialmente na primeira turma da corte. Se não houver tempo hábil para ouvir todos os interrogatórios, se prolongarão nos dias seguintes. Eis o calendário. Dia 9, das 14 às 20. Dia 10, das 9 às 20. Dia 11, de 8 às 10 da manhã. No dia 12, das 9 à 1 da tarde. No dia 13 de junho, das 9 da manhã às 8 da noite. Bolsonaro será ouvido 2 vezes em um intervalo de apenas 5 dias. Isso porque a Polícia Federal marcou para quinta-feira, dia 5, o depoimento do ex-presidente no inquérito que apura a atuação de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, será o primeiro a ser ouvido por ser réu delator. Os demais seguirão a ordem alfabética. O ex-vice de Bolsonaro na chapa de 22, general Walter Braga Neto, será ouvido por videoconferência. O militar está preso desde 14 de dezembro no Rio e não comparecerá pessoalmente. Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência,
Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jair Bolsonaro do PL, ex-presidente da República, General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato à vice-presidência da República em 2022. Por causa das medidas cautelares, os réus estão impedidos de falar com os outros. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há problema em se cumprimentarem. Cada um terá um local reservado na primeira turma. Meus queridos, infelizmente, tá? Infelizmente, a situação avança contra Jair Bolsonaro. Como eu disse, eles têm pressa. É tanto a prova maior de que eles têm pressa, é que nós vimos o próprio Jair Bolsonaro ser notificado em uma UTI do Hospital DF Star. Não poderia esperar o Bolsonaro sair, não. Sabe por quê? É a pressa. É a pressa para colocar Jair Bolsonaro atrás das grades. Muitos ali querendo uma suposta nova direita ou uma direita limpinha. Aquela velha direita que briga com o Lula, mas depois toma cafezinho junto, participa de lagostadas, ao uísque e picanha argentina. A turma do futebol, quem se lembra que o Lula fazia futebol? Quem se lembra? Aquela turma do futebol disputava a eleição, mas depois estava lá todo mundo junto e misturado, sendo uma pessoa só. Esses são o de direita. Criou uma narrativa no Brasil. É que o povo brasileiro, e até nós, da direita, de direita, tá bem? No último vídeo aí que eu postei, eu fui falar assim, eu como de esquerda, gente do céu, e nem me liguei. Vocês não têm noção o que é estar aqui de trás do microfone, é uma câmera que você tem que cuidar, é um console de áudio cheio de botões, né, onde eu vou apertando aqui, tudo vai acontecendo no áudio. Aí é mais isso aqui é um switch, na verdade, né, com várias telas aqui que eu estou operando. Obviamente eu tenho que me concentrar na notícia, né, mas tem hora que não dá, e principalmente quando o corte é feito dentro da live, né, que eu acabo olhando o chat e acabo me distraindo, e infelizmente eu soltei um aí, eu que sou de esquerda, eu ia falar eu que sou de direita, né? Então eu e nós que somos de direita também temos a memória fraca. Quem se lembra daquele vídeo em que o Lula falou, o Bolsonaro nunca mais volta à presidência da República, mas vai depender da narrativa que nós vamos criar. E criaram a narrativa do golpe, criaram essa narrativa de que o Bolsonaro é a extrema direita, e ministros da Suprema Corte não querem a extrema-direita no poder. Haja visto a fala do próprio ministro Barroso, presidente da Suprema Corte, onde ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí quando ele foi questionado e tal, ele falou, não quis dizer o bolsonarismo, eu quis dizer extremismo. Eles apontam, porque isso foi narrativa que foi criada. Bolsonaristas, extremistas, extrema-direita. E a direita, sabe quem é a direita? O vice-presidente da República, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é de esquerda. Pode ter se tornado. Mas é como eu te falei, essa falsa direita que reinou no nosso país aí, sempre nas parcerias com o Luiz Inácio, sempre foi uma falsa direita. No fundo, para mim,
Ele é um esquerdista comunista, mas ele assume uma bandeira, sempre assumiu, uma bandeira de direita. Exatamente essa direita, do Teatro das Tesouras, que nós nos lembramos muito bem. Então a narrativa lá de trás do Lula, onde o Lula dizia: Bolsonaro jamais terá condições de voltar à presidência, mas vai depender da narrativa que nós criamos. Criaram a narrativa do golpe e criaram a narrativa da extrema-direita. Então quando eles falam de fortalecer a direita, não, que a direita, partidos de centro falando de direita, eles não estão se referindo à direita com Bolsonaro, estão se referindo à direita do Teatro das Tesouras. Aí envolve todo mundo. Lembra da velha direita? Olha pra mim e eu vou dizer pra você. Primeira coisa, não existe direita sem Bolsonaro. Ok? Não existe direita sem Jair Bolsonaro. Tudo que se levantou nesse país caiu por terra. A última, você se lembra muito bem. Pablo Marçal. Ok? A direita sem Bolsonaro, do Partido Novo, nunca prosperou. O Partido Novo só prospera quando ele está mais próximo ao Jair Bolsonaro. Ah, Fábio, o Novo já teve... Já? Lembra? Do Deltan Dallagnol? Hã? Até manifestação o Deltan Dallagnol tentou fazer e foi destruído, tá? E foi destruído, ok? E Deltan Dallagnol é do Partido Novo. Então o Novo, querendo defender uma direita sem Bolsonaro, sempre quebrou a cara. É tanto que estão agora muito próximos a Bolsonaro, e inclusive o próprio Deltan vem falando, entendeu? Botando pra quebrar aí, defendendo bastante o Bolsonaro. Porque não prospera. Aí o último, tá? Foi Pablo Marçal. Que foi uma tremenda decepção pra muita gente. E no final das contas, o Bolsonaro estava muito certo mesmo. Ok? E no final das contas, Bolsonaro sempre estará certo. Não existe direita sem Bolsonaro. A direita que sem Bolsonaro, ela é a direita do Teatro das Tesouras. Eu já tenho falado aqui nesse programa, se for para ser alguém que é contra o Teatro das Tesouras e não participar dessa baderna, pode me chamar de extremista, pode me chamar de extrema direita, não tem problema. Eu até aceito chamar o capitão de extrema direita. Nos chame de que vocês quiserem. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós queremos para esse país. Pode chamar de lindo, de maravilhoso, chame do que quiser. Por falar em lindo, mas não maravilhoso, na tela do seu vídeo mais uma informação bombástica. Eu preciso configurar essa tela, tá bem? Essa tela aqui é do portal Pleno News, sempre me dá um trabalhozinho, mas é coisa rápida, é o tempo de você escrever assim, Força Bolsonaro, ok? Força Bolsonaro. Olha o que o Lindinho quer. Quem se lembra do Lindinho? Pois é, aqui virou tiro, porrada e bomba e eu vou destacar tudo pra você aqui, sem medo, sem dó e direto aqui nesse assunto, ok? Olha só, o Lindenberg Farias, o Lindinho, da lista da Odebrecht, não conta pra ninguém não, viu? O cara da lista da Odebrecht, ele diz que pedirá o bloqueio de bens de Bolsonaro. Deputado do PT, ele esteve depondo a Polícia Federal contra o Eduardo Bolsonaro. E segundo ele irá, tá bem? Pedir aí que os órgãos bloqueiem o dinheiro do capitão. Bloqueie a conta, ok? Alguém tem dúvida que possa ser que saia aí? Se não sair, a gente vem aqui e conta pra você sem problema nenhum. Não tenho medo de errar não, mas eu tenho dúvida, tá bom? Se não vão fazer isso, ok? Na tela, vamos ouvi-lo. A gente faz um pedido cautelar de bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro. Por que esse pedido cautelar? Veja,
A gente sabe que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá é atrapalhar a investigação. É um crime continuado. Não houve mudança nenhuma depois do dia 8 de janeiro. Eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do Pix, teve uma arrecadação de 17 milhões, começaram a outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá. A gente faz um pedido cautelar. Ai, meus queridos. É muito desespero desse cara, né? Eu não levo esse cara a sério, sinceramente. O deputado Lindenberg Farias, ele pediu ao STF o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro. Justificativa é de financiamento ao filho Eduardo Bolsonaro. O lindinho da planilha da Odebrecht é condenado por improbidade, pedindo bloqueio de bens e prisão de outros. Ai, gente, é só vendo pra quê? Pra crer, não é? Eu vendo, não acredito. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito do que esse cara tá falando, tá? Não acredito. Eu vou trazer 2 vídeos impactantes. O primeiro, do Jeffrey Chikini, que é um advogado lá do estado do Paraná, competentíssimo, ok? E o outro é do Silvio Navarro, da Revista Oeste. Vamos lá, então, ao vídeo. Vocês sabem a história desse cidadão? Esse cara foi prefeito e ele foi condenado por improbidade administrativa. Ele recorreu para o 2º grau e foi condenado em 2º grau, foi condenado em órgão colegiado. 3 desembargadores mantiveram a condenação por improbidade administrativa. O que diz a lei da ficha limpa? Condenado em órgão colegiado, inelegível. Ficha suja. O que ele faz? Ele fica desesperado, porque ele queria ser candidato a deputado federal. Ele vai pro STJ e pede uma liminar pro STJ. O STJ nega a liminar dele. Nossa, ele tá inelegível. O que ele faz? No plantão judiciário do Rio de Janeiro, ele entra com pedido liminar e um desembargador plantonista dá liminar para ele, suspendendo a decisão do colegiado. Olha só. E contrariando a decisão do STJ. É isso que segura o Lindenberg Faria, deputado federal, sendo líder do PT. Ai, meus queridos. Quer uma parabéns, o Jeffrey Chikini. Né? O Lindenberg, vocês sabem a história? Tô sempre trazendo os vídeos dele aqui. E ele postou com uma legenda: Lindenberg, o cara que está pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro por traição à pátria. Como um bom petista, é mais sujo do que pau de galinheiro. Parabéns aí ao Lindenberg. Lindenberg, né? Parabéns aí ao Jeffrey Chikini, que detonou o Lindenberg. Agora, quem foi bem explosivo, e o deputado estadual aqui de São Paulo, Gil Diniz, amigo da família Bolsonaro, amigo do Eduardo, foi o Silvio Navarro, da Revista Oeste. Agora ele destruiu, tá bem? Eu acompanhei ao vivo e quando eu vi o corte aí, eu falei, não, vou trazer, tá bem? Vou trazer o corte. Deixa eu só melhorar esse corte aqui. Acho que ele vai ficar bom. Aqui não. Acho que ele vai ficar bom aqui. Pera aí. É coisa rápida. Isso aqui é uma configuração básica que eu já faço rapidão aqui. Vou trazer o corte completo aqui da análise do querido Silvio Navarro, tá? Para você que está acompanhando aqui o programa, onde você estiver com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de levar para frente o nosso canal e fortalecer o programa. Pix está na tela, caso Deus toque o seu coração. Quem sabe, né? Você resolve nos abençoar aqui com qualquer valor aqui no nosso programa. Estamos precisando da sua ajuda. Vamos lá. Lindenberg Farias criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro para denunciar os abusos do judiciário brasileiro. Depois do dia 8 de janeiro, eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do Pix, teve uma arrecadação de 17 milhões, começaram a outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá.
O Lindbergh Farias não deveria sequer estar na Câmara dos Deputados. Agora, viu? Porque ele tem condenação por improbidade administrativa como um dos piores prefeitos da história de Nova Iguaçu. Ele deve, inclusive, se lembrar desse caso. Ele fez um acordo com o vereador da cidade e nomeou 11 familiares, parentes desse vereador em troca de não ter uma CPI, não ter de enfrentar uma CPI naquela época. O Lindbergh Farias está pendurado com uma canetada, uma única canetada de um desembargador. Só por isso que ele está lá na Câmara, porque ele tem problemas com a justiça. Ele tinha apelido na lista da Odebrecht. Ele e a senhora esposa, namorada, não sei qual o status do casal, Gleisi Hoffmann. Os dois têm apelido na lista de propina, de roubo. Portanto, esse é o melhor quadro que o PT tem a oferecer ao país e que agora extrapola e quer ser assistente de acusação do Procurador-Geral da República, que fala como se fosse auxiliar do delegado-geral da direção da Polícia Federal. Onde é que nós vamos parar? Porque o Lindbergh Farias está sendo ouvido pelo quê? Porque ele é um político, ou seja, ele está acusando alguém do outro lado do espectro político adversário. E onde é que se faz esse debate? Na tribuna. Esse debate tem que acontecer dentro do plenário da Câmara dos Deputados, com o deputado Eduardo Bolsonaro ou com qualquer outro parlamentar de direita. Ele não tem de tocar a campainha e ficar pendurado na barra da toga pedindo socorro para o judiciário, porque não consegue enfrentar o bom debate dentro do plenário. Se tem algo contra o deputado Eduardo Bolsonaro, vá ao Conselho de Ética, represente, vamos ver como a Câmara vai decidir, interna corporis, uma situação da Câmara. Parem de misturar os poderes. O artigo 2º da Constituição é muito claro. Nós temos poderes independentes. O Brasil não pode mais ter deputado tocando a campainha do Supremo toda hora, pedindo socorro para babá. Não pode mais. O Brasil precisa resolver os seus problemas dentro dos seus poderes. E problema legislativo se resolve dentro do legislativo. O que o deputado Lindbergh Farias está mostrando, mais uma vez, é que é um covarde. Essa doeu, meus amores. Esta doeu, tá? Esta doeu, tá bem? E aqui, meus queridos, ó, Lindbergh Farias diz que pedirá o bloqueio de bens de Bolsonaro. Tome vergonha na sua cara, seu covarde. Resolva os teus problemas com Eduardo Bolsonaro lá na Câmara. Resolva as tuas indiferenças, os teus pensamentos contrários ao de Eduardo lá na Câmara. Chame ele para o debate, na Câmara ou numa entrevista, em algum portal aí, algum podcast. Vá! Tenta destruir o cara no argumento. Resolva os seus problemas com Eduardo Bolsonaro lá no Legislativo. Entre com representação, entre com tudo aquilo que vocês sabem fazer no Legislativo. Parafraseando as falas aqui do Silvio Navarro, da Revista Oeste, você é um tremendo de um covarde. E agora, pedindo para bloquear bens de Bolsonaro, os PIX que Bolsonaro recebeu, ele só tem que prestar conta à população que ajudou ele, e olhe lá, eu mesmo entreguei o meu PIX várias vezes, fiz alguns PIX, e lá quero saber o que o Bolsonaro faz. Se o dinheiro que eu mandei, se ele comeu de pastel de cana, ou se ele apostou na loto, isso é um problema dele. Isso não é o meu problema. Obviamente, se ele estiver gastando, explodiu a bomba, Bolsonaro foi pra zona com o dinheiro. Obviamente vai ser um escândalo, não é isso? Mas, meus queridos, é por isso que nós fizemos o Pix. Porque nós sabemos para onde foi o nosso dinheiro, que nós suamos para ganhar e sabemos para onde foi o nosso dinheiro. Ok? Aqui, ó. Lindbergh, o lindinho, ele diz que Eduardo promove depredação simbólica do STF nos Estados Unidos. Segundo ele, o Eduardo tá lá difamando, né? E depredando o STF lá nos Estados Unidos. A depredação é simbólica, lindinho. A prisão é simbólica também? Como é que vai ser isso? Rapaz, me dá nojo. Me dá asco desse povo. Eu fico
enlouquecido do lado de cá, tá bem? O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, prestou depoimento à Polícia Federal na tarde desta segunda-feira, em Brasília, no âmbito do inquérito que apura a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Durante a oitiva, Lindenberg entregou documentos que, segundo ele, demonstram que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem atuado nos Estados Unidos contra o STF e especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. O congressista chegou à sede da PF às 14 horas e 55 minutos e deixou o local por volta das 17 horas e 20 minutos. Segundo Lindenberg, Eduardo estaria promovendo uma depredação simbólica do STF, caracterizando o que chamou de um golpe continuado contra as instituições democráticas do país. É a mesma lorota, a mesma conversa de sempre. Sabem por quê, meus amores, meus amigos de todo o Brasil? Porque o desespero tomou conta do lindinho, o Lindenberg Farias. Vou trazer para você, que acompanha o nosso canal aqui, mais um vídeo, tá bem, das loucuras desse cidadão. Na tela aqui do Abordo Notícias. Deputado. Fala, Otávio. Opa, é o Otávio aqui, prazer falar com o senhor. Deputado, o que os bolsonaristas alegam é que na época da condenação do Lula, o Zanin, advogado dele, também foi à Europa, foi a outros países denunciar a justiça brasileira, em especial o que eles identificavam como uma parcialidade do TRF4. Qual a diferença entre essa busca de apoio internacional do caso do Lula e no caso do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, no seu entender? A diferença é total. Eu, inclusive, vi um comentário do Gabeira, que eu quero mandar um abraço, falando disso. Eu quero dizer, eles têm direito de viajar pelo mundo, fazer uma campanha de solidariedade. Era isso que a gente fazia. Agora, onde é que a gente foi? Tratar com autoridade estrangeira para que tivesse retaliação, punição contra algum ministro supremo? Contra o próprio Sérgio Moro? Isso não existiu. Na verdade, o que eles estão fazendo, eu quero chamar a atenção. Olha, na história brasileira, nunca teve uma organização política que vestisse a bandeira de outro país contra os interesses nacionais como esse grupo bolsonarista. O Otávio, que gosta de história, nem o Plínio Salgado, integralista, lá em 37, eles flertavam com o fascismo, mas não faziam isso. Olha, nesse processo isso é muito claro. Mas veja, você sabe que teve uma votação aqui da lei de reciprocidade. Quando veio a tarifa dos Estados Unidos, principalmente o agro, articulado com o governo brasileiro, e a relatora foi a Tereza Cristina, que foi ministra do Bolsonaro, que aprovou aqui uma lei de reciprocidade para dar instrumentos do Brasil se defender. Eles foram contra. Tem declaração aqui do Bolsonaro defendendo o Trump nesse episódio. Tem do Eduardo Bolsonaro. Então é uma escalada. Eles defendem primeiro a bandeira norte-americana. O Eduardo Bolsonaro, vocês podem entrar no YouTube. Tem um vídeo dele dizendo que procurou autoridades norte-americanas para sugerir que os imigrantes brasileiros fossem para a prisão de El Salvador do Bukele. Então eles estão tomando isso. Agora, sanção contra o ministro Supremo, eu sinceramente quero aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que tem que se unir empresários, sociedade civil, imprensa de um modo geral, porque defender Alexandre de Moraes disso não é entrar na briga Bolsonaro e PT. É defender as instituições, é defender o Brasil. Meus queridos, sabe o que é isso? Desespero total. Porque sabe que as sanções estão chegando. Fala, Opa, tá? As sanções estão chegando. E não vai ficar barato, não. Tá? Não vai ficar barato. Olha, mais uma acusação aqui desse cidadão, o Lindinho, tá bem? O Lindinho Lula da Silva. Na tela do seu vídeo aqui, já vou colocar. Opa, cresceu demais aqui, né? -1. Isso. Aqui. Agora dando destaque à reportagem do Space Liberdade. Lindenberg pede abertura de investigação na Polícia Federal contra Felipe Barros. Petista afirma que presidente da CREDEM, que é a Comissão de Relacionamento, né, Exteriores, né, da Câmara, articulou com Eduardo Bolsonaro por pressão internacional contra ministro do STF. É a Comissão de Relações Internacionais da Câmara. E ele é o presidente. Era para ser o Eduardo, né? Aí ficou o Felipe Barros. Segundo ele, o Felipe Barros, né, está aí ajudando a promover sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Chegou até nesse vídeo, comenta Pix, apenas Pix. Chegou até aqui, até este momento, eu queria saber depois quem viu a gente até o final. Então, comenta Pix e colabore com o meu programa, qualquer valor será muito bem-vindo. Vídeos
7h03 da manhã. 15h45, tá? 15h45. E também às 23, ok? São os horários aí que estão saindo os nossos vídeos. Às 23 é ao vivo, live, poderosa, gigante. Com muita gente boa, muita gente feliz vendo o nosso canal, ok? Continue com a gente, sempre se inscrevendo e fortalecendo aqui o Abordo Notícias. Jesus is the King.